de visão, percebidos por aqueles a quem se chama alucinados, são fatos. Ora, um fato de visão não pode existir sem duas condições: o aparelho de visão e o objeto percebido. Se o aparelho funcionar regularmente, o que é fácil de constatar, é evidente que deve funcionar não menos regularmente se, ao lado dos objetos invisíveis, percebe os visíveis, da mesma forma que as outras pessoas. Porque o funcionamento seria regular em um caso e irregular em outro. A única razão que se pode dar ao amor próprio das pessoas de visão ordinária. Se o vidente ou sensitivo percebe objetos invisíveis aos outros, é que o seu aparelho visual é sensível a certos estados de vibração luminosa, aos quais são insensíveis aos olhos do comum dos homens. É tempo de acabar com esse termo alucinação, que em rigor se pode aplicar a aberrações dos sentidos verificados em doentes, histéricos ou loucos, mas que não tem sentido quando se trata de pessoas no estado normal, de perfeita saúde, sem nunca terem tido a sombra de uma alucinação. Quando uma dessas pessoas tem uma aparição corroborada por fatos e testemunhas concordantes, trata-se de um fenômeno exato, que é necessário explicar de outro modo. Recorreu-se à telepatia, mas, disse o professor F. Mieres, essa explicação é insuficiente em muitos casos. Quando um indivíduo vê aparecer uma pessoa a quem conheceu em vida, pode-se supor que é uma visão subjetiva, mas, no livro de Stanton Moses e no Phantasms of the Living há centenas de casos em que indivíduos, homens ou mulheres, veem o fantasma de uma pessoa que nunca viram nem conheceram, e com todos os detalhes característicos da pessoa morta. Na tradução do Phantasms of the Living esses casos denominam-se alucinações verídicas, dois termos incompatíveis, pois, segundo os sábios, em uma alucinação só se vê o que não existe, tomam-se bexigas por bicos de gás, pimenta por açúcar, um imbecil por um homem de espírito, etc. Em resumo, sendo a alucinação uma impressão essencialmente falsa, não pode logicamente ser verídica. Tanto valeria dizer que uma coisa pode ser ao mesmo tempo branca e negra, ou falar-se de um moribundo em perfeito estado de saúde. Seria infinitamente mais exato designar esse gênero de fenômenos sob o nome de visões ou aparições verídicas. É tão justo que, no artigo sobre os fantasmas dos mortos, 1890, o Sr. F. Mieres diz o seguinte: creio que o mundo se convencerá ulteriormente das aparições verídicas, como se convenceu da existência dos meteoritos. Negava-se com desprezo a existência destes, enquanto o maravilhoso fenômeno era apoiado somente pelas tradições antigas e pelas histórias dos camponeses. Chegou depois o momento, como aquele em que nos achamos, em que os pesquisadores se asseguraram da realidade do fato, e desde então se aceitou o fenômeno como extraordinário, porém inegável. Quanto à explicação telepática dos fenômenos, eis o que diz o Sr. F. Mieres. Começamos a perceber quanto as nossas provas de telepatia entre os vivos são ligadas com a telepatia entre os vivos e os mortos, mas receamos ocupar-nos delas com o receio de ser acusados de misticismo. É o que acontece em Paris, onde qualquer pessoa que se ocupa de questões não sobrenaturais, porém supranormais, passa logo a ser vista como uma personalidade mística, que vive antes contemplando os anjos do céu que os da terra. Isso é evidentemente um mal no ponto de vista mundano. O Sr. F. Mieres acrescenta estas linhas características. Parece-me pouco razoável considerar a telepatia como a única explicação possível dos fantasmas dos mortos. O Sr. Podmore recorre à telepatia, e tira daí conclusões hipotéticas que a experiência não permite admitir. Desde a morte de Gurney, uma alta inteligência, o professor F. Mieres é o único a se ocupar desses estudos sobre os fantasmas e as aparições antes e depois da morte, e caber-lhe-á a glória de haver, com o seu amigo Dr. Gurney, provado, tão cientificamente como é possível, a realidade dos fantasmas,
o que os materialistas não querem admitir, pois nada é tão incômodo como um fantasma para suas teorias caducas. Quanto ao Sr. Podimori, seu ex-associado, deve-lhe ser censurado ter procurado demolir com as suas próprias mãos o monumento psíquico para o qual tinha trabalhado com os seus dois amigos. Num artigo em que ele expunha o seu modo de ver pessoal sobre os fantasmas dos mortos, apenas encontrei uma série de incongruências, que o Sr. Miers não teve dificuldade em refutar vitoriosamente em um segundo artigo que acompanhava pari passu outro. Isso prova que, para este livro, o Sr. Podimori foi apenas a mosca do coche. Tratando-se de fantasmas, disse em tom Moses-traço, o primeiro caso prova pouca coisa, o segundo um pouco mais, o terceiro ainda mais, e assim por diante, e, se a isso experimentadores sérios juntam centenas de casos em que os pretensos mortos demonstram a sua superexistência, vão sempre aumentando as razões que existem para se crer neles. Capítulo 4. A teleplastia e materialização. 1. Estudo de 1858 a 1872. Eis-me chegado aos capítulos mais difíceis e delicados do meu livro. Como fazer compreender e, sobretudo, admitir fenômenos tão espantosos como os que vou apresentar. Estamos mergulhados no fantástico, e todos os fatos que vou constatar se acham tão fora das ideias comuns e das coisas conhecidas, que o leitor poderá perguntar a si mesmo se trata com um puro fantasista ou com um amador de paradoxos transcendentes. Não se trata mais de fantasmas como os que os senhores Gournay e Miers estudaram com tanto cuidado e paciência. Agora encontramo-nos em face de formas simili-humanas, que se produzem em condições tais que toda a teoria de fraude, prestidigitação ou alucinação se torna insustentável. São tão numerosos os fatos e tão sérios os testemunhos, que cedo ou tarde a ciência terá de se ocupar deles. Na América, na Inglaterra, na Alemanha, na Áustria, na Rússia, etc., diversos sábios ou escritores têm estudado esses estranhos fenômenos, mas, em França, quase todos ignoram o que é a materialização. A nossa educação, as nossas ideias, os nossos preconceitos, tudo nos afasta desses fenômenos que parecem verossímeis porque são pouco conhecidos. A rotina é tão cômoda de seguir e os preconceitos são tão difíceis de desenraizar, que geralmente se prefere ficar no que se sabe, quando mesmo se age de desempenhar o papel do Deus termo entre os romanos. O termo teleplastia foi pela primeira vez empregado no Congresso Psíquico de Chicago. Foi aplicado pelo professor Eccles a uma certa classe de fenômenos até agora designada sob o nome de materialização. Esses fenômenos eram bem conhecidos na antiguidade, ao menos pelos iniciados dos templos, no Egito, na Caldeia, na Índia, etc., e mesmo pelos membros da Rosa Cruz e outras sociedades secretas. Há muito pouco tempo, há 30 ou 35 anos, foi que se tornou possível a sua reprodução. E por que não antes? As razões desse fato são muito delicadas, e parece preferível abstermos de explicá-las. Neste momento as condições são favoráveis, mas nada prova que um novo estacionamento não se possa produzir. Esses curiosos fenômenos não são fáceis de estudar, pois só podem ser obtidos por meio de médiuns especiais, com um organismo de natureza particular. Sendo seus corpos físicos mal ligados aos corpos psíquicos, podem separar-se facilmente e formar aparições de mortos. Quando uma aparição materializada toma forma, a fisionomia e mesmo a voz de parentes ou amigos falecidos, 7 vezes em 12 é o corpo psíquico do médium que se desprende dele. Depois, por meio dessa espécie de invólucro semimaterial, a inteligência desencarnada, parente ou amigo incorporar-se momentaneamente no corpo psíquico e manifestar-se de um modo visível e tangível, como todos os traços e pontos característicos que permitem a um ser terrestre reconhecê-los. Isto pode parecer inverossímil,
impossível, fantasmagórico, e todavia assim é. Filósofos, escritores, sábios, se têm ocupado desses fenômenos, e são dignos de admiração aqueles que, como Croocas, Wallace, Moses, Aksakov, Coase, Budisco, Ellenbach, Donald, McNabb, etc., têm tido a coragem de afirmar o que observaram. O que se não deve perder de vista é que essas formas materializadas são apenas simulacros de corpos e não corpos reais como os nossos, pois, do contrário, não se poderiam dissolver tão facilmente. Podemos considerá-los como fantasmas de matéria astral condensada. Ao tato, apresentam em parte as aparências do corpo humano, às vezes, porém, falta-lhes o osso do braço. Outras vezes a cabeça está apenas imperfeitamente formada e só o rosto é visível. Esses fenômenos são de natureza muito complexa e existem neles muitos pontos obscuros. Por muito tempo me conservei incrédulo a respeito deles, tão fabulosos me pareciam, mas, quando se tem, como eu, sob os olhos, tão considerável número de documentos provenientes de sábios como W. Crookes e Russell Wallace, onde pessoas como Robert Darwin, Alexander Aksakov, Baron de Ellenbach e tantos outros artistas, doutores, sacerdotes, professores, não se pode mais conservar dúvidas sobre os fatos, é mister examiná-los e discuti-los de um modo independente. É importante observar que não se deve imaginar que as formas materializadas, representando parentes ou amigos, são sempre esses parentes ou amigos falecidos que tomaram um corpo qualquer para se mostrarem a nós. Na realidade, o fenômeno é, creio eu, muito mais complicado. Eis os diversos casos que se apresentam. Primeiro, a inteligência desencarnada pode servir-se do corpo físico do médium para imitar qualquer forma que deseje fazer aparecer. Muitas vezes é apenas uma cabeça ou um busto, outras vezes é um corpo inteiro, aparecendo, porém, velado e imaterial. São como que pinturas psíquicas animadas. O olhar é vivo e de expressão inteligente. Segundo, a forma materializada tem todas as aparências do corpo humano. Ela é tangível e resistente ao tato, porém impassível como uma estátua. É, por assim dizer, uma escultura psíquica. Terceiro, a forma materializada tem todas as aparências do corpo humano, sem ter a sua densidade, caminha, fala, às vezes dificilmente, exprime a alegria e a tristeza e parece tão viva como um ser humano. E a imitação quase completa do corpo humano. Por inverossímil que pareça, tal fato tem sido constatado tantas vezes e por tanta gente, em todos os países, que é indispensável admiti-lo. Os incrédulos de todos os gêneros podem sorrir ou encolher os ombros. Isso não impedirá que os fatos existam. Nada é mais brutal do que um fato, disse Broussais, e todos os curiosos exemplos que vou citar provarão, sem sombra de dúvida, que existe neles coisa diferente da imaginação. A ciência diz que a atmosfera contém em dissolução quase todos os elementos da Terra e que, se os condensarmos, poderão assemelhar-se a esses elementos terrestres, embora existam no estado diluído. Substâncias sólidas mudam-se em vapores e vapores se transformam em substâncias sólidas. O gelo, por exemplo, muda-se em água, depois em vapor e vice-versa. É o que constitui a base da materialização. Ela se manifesta por uma espécie de nuvem que aumenta, e pouco a pouco se condensa, tomando a forma humana. Quando se completa o trabalho da criação, surge diante de vós um simile de ser humano, e, segundo a força psíquica que possui ao que lhe pode emprestar o médium, ele se condensa mais ou menos. Se falta a força psíquica, a forma se desmaterializa pouco a pouco e retorna seu primitivo estado nebuloso e etéreo, desaparecendo depois completamente ou por partes. Às vezes o corpo se torna invisível, e só a cabeça fica suspensa no espaço. É o fenômeno mais terrivelmente comovedor que se pode contemplar,
E quem quer que teve a felicidade de assistir a uma manifestação desse gênero encontrou aí o seu caminho de Damasco. Sei perfeitamente que se pode imitar esse fenômeno como todos os outros. Yankees, homens práticos, muito dinheiro têm ganho fazendo falsas materializações com máscaras, barbas postiças e lâmpadas de óleo fosforado. Tanto peixe para as pessoas crédulas que dão o seu dinheiro a esses exploradores de novo gênero. Em regra, essas farsas só se encontram em sessões dadas por médiuns públicos. Tudo se passa na obscuridade, e antes da sessão os falsos médiuns têm o cuidado de fazer os comparsas assinar um compromisso de não mudarem de lugar. Nessas condições pode-se iludir quase impunemente. Todavia, se uma pessoa menos crédula quebra o pacto e projeta uma claridade súbita sobre a pretendida forma, vê-se o falso médium nos preparativos do desempenho da comédia, e no dia seguinte só lhe resta desaparecer do país. Tomai as vossas precauções contra os falsos médiuns, como devereis tomá-las contra quem quer que pretenda vender o falso por verdadeiro. Pelo contrário, quando a experiência se verifica na casa de um particular, com uma fraca luz permitindo ver os assistentes e a forma materializada, ela se apresenta então em condições inolvidáveis àqueles que tiveram o privilégio de ver semelhante fenômeno. Nada tem de miraculoso, mas é absolutamente anormal e se produz raramente. A materialização é, por assim dizer, uma espécie de reencarnação momentânea. A inteligência, alma ou espírito do morto entra durante algum tempo em uma forma quase material, criada com o corpo psíquico do médium de um lado, e elementos materiais tomados aos assistentes. Por isso, cada sessão de materialização fatiga consideravelmente os médiuns dessa natureza, pois em cada experiência se esgota a sua força vital. Esses médiuns possuem uma espécie de poder psíquico dinâmico, de que se servem as inteligências superiores que dirigem esses fenômenos. Do mesmo modo que o corpo assimila partículas vitais para conservar a sua estrutura física, o espírito desencarnado atrai, graças ao médium, as substâncias e as forças necessárias para modelar imagens, esculturas ou formas semivivas de seres mortos. Entretanto, a menor oposição magnética ou uma vontade formalmente contrária podem deter a corrente fluídica e perturbar ou retardar o fenômeno. Os átomos vitais que servem para produzir a materialização são de uma delicadeza e de uma sensibilidade extremas, daí provêm as variações nos resultados. Quando as condições são favoráveis, a forma completa se manifesta; quando as condições são imperfeitas, só se obtém resultados parciais e incompletos. É um processo de formação fluídica extremamente delicado e, se por qualquer motivo é interrompido, dá-se o que se daria com um fotógrafo ou um químico, caso se lhes interrompesse a operação começada. Esta substância, que as inteligências desencarnadas empregam para produzir formas materializadas, é tão sensível como a placa do fotógrafo, mas de uma natureza muito superior, visto formar o laço primordial que liga a matéria à inteligência. Tais formas são puras imagens. Unicamente em alguns casos. Se a forma é apenas fluídica, embora tenha a fisionomia de um parente ou um amigo, é somente a sua imagem viva. Se a força é suficientemente condensada, tem todos os aspectos característicos do desencarnado que ela representa, e é por esse modo, bem como pelos seus característicos intelectuais, que ele se faz reconhecer. Não é mais uma imagem apenas, é um simile do ser humano, que anda, fala, sorri e mesmo escreve, deixando assim provas tangíveis da sua realidade. Creio que o fenômeno da materialização toca bem de perto o problema da criação do homem. E é talvez por esta razão que essas formas materializadas, quando as interrogamos, não sabem como se materializam ou respondem que lhes é proibido falar. As inteligências superiores que produzem tão estranhos fenômenos estão mais perto do que nós das fontes da vida orgânica e da constituição atômica do universo.
Manejam as forças astrais como nós manejamos qualquer composto químico e como o escultor petrifica e modela a argila. A base da materialização é que certos átomos, separadamente invisíveis, se tornam visíveis pela sua reunião, e podem então imitar o corpo humano com todos os seus atributos momentâneos, pois a materialização permanente é um fato absolutamente impossível. No fim de um tempo mais ou menos longo, a forma deve ser desintegrada e decomposta, a fim de restituir ao médium e às pessoas presentes as parcelas do fluido vital que lhes foram tomadas. Mas o fim foi conseguido, e tem-se a prova palpável da sobrevivência. Quando é um parente ou um amigo que se torna a ver, é tocante constatar que ele se separa com um pesar do ente querido, embora sabendo muito bem que os seus instantes de vida momentânea são contados, mas um poder superior o adverte e, diminuindo suas forças fluídicas, a forma desaparece. Algumas dessas formas têm sido fotografadas, o que destrói o sistema muito cômodo da alucinação, pois a placa sensível, destituída de preconceitos científicos, nada reproduziria se nada existisse. Como prova de que isso não é impossível nem sobrenatural, nunca será demais insistir sobre este fato, que a placa sensível vê mesmo que não vê o olhar humano, pois fotografa uma estrela invisível para os astrônomos. Às vezes, algumas dessas formas materializadas têm deixado como lembrança um fragmento de fazenda ou uma mecha de cabelos. Mas esses cabelos não se conservam muito tempo e se desmaterializam pouco a pouco, ao contrário dos cabelos humanos, que se conservam por tempo indefinido. A particularidade interessante dessas formas é que elas podem ser sujeitas à identificação e reconhecidas, podem ser vistas, tocadas, ouvidas, manifestando assim sua existência por meio dos três sentidos que servem para provarmos ou reconhecermos a existência de tudo quanto nos rodeia. Essas formas podem também estabelecer sua identidade, por meio de fatos ignorados por pessoas que não sejam os interessados. Quanto às leis que regem esses fenômenos, elas são tão ignoradas como as da vida. Uma única coisa se sabe, é que a obscuridade é necessária à materialização, como a tudo que toma vida. O germen ou o grão de trigo na terra, o pinto no ovo, a criança no seio materno, todas essas formações não se podem fazer à luz. Do mesmo modo que a placa sensível necessita da câmara escura do fotógrafo, a forma que se materializa necessita da obscuridade para se formar, mas, uma vez terminada essa condensação, a imagem materializada pode mostrar-se à luz ou à maior luz, como o clichê depois de revelado. O mesmo se dá em muitas manipulações químicas. Entretanto, sendo a forma materializada apenas um simulacro do corpo, a luz demasiado viva a dissolve, como o fogo faz fundir uma estátua de cera ou gelo. Quando se discute um fenômeno tão surpreendente como o da materialização, empregam-se argumentos pró ou contra, esquecendo-se sempre o objeto principal do debate. Mas não se pode perder de vista que as manifestações são produzidas por um poder desconhecido e não podem ser obtidas à vontade. É preciso, pois, submeter-nos às condições impostas pela inteligência visível ou deixarmos de fazer experiências. Em si mesma, a materialização não é absolutamente contrária às leis da natureza, tais como nulas revela a química. Não existe, pois, razão para negá-la a priori. Experiências químicas provam de modo concludente que as matérias mais sólidas e duras podem em certos casos ser convertidas em gases ou vapores, e que todo vapor pode tornar-se invisível no espaço. Esse fenômeno da materialização não deve, portanto, ser considerado como impossível. Concilia-se perfeitamente com a conhecida lei que rege as transformações da matéria em certos casos. Pode-se, pois, supor que as inteligências superiores, mais experientes que os químicos terrestres, tenham a faculdade de improvisar o fac-simile de um corpo humano, reunindo os elementos necessários para constituir esse organismo transitório,
Quais são esses elementos? As opiniões diferem muito, mas tudo leva a pensar que é uma espécie de matéria radiante e vital, tomada momentaneamente ao médium e aos assistentes. A ligação entre o médium e a inteligência materializada é constante, muitas vezes mesmo. Percebemos-la sob a forma de pontos luminosos que partem do corpo do médium e vão ter ao da inteligência materializada. Segundo a força psíquica do médium, a forma se condensa de um modo mais ou menos preciso e material. Quando a força fluídica não é suficiente, a forma entra, por assim dizer, no médium. Esse fato tem sido constatado muitas vezes, o que prova que o corpo psíquico do médium desempenha enorme papel na materialização. Em diversos casos, esse corpo fluídico serve, por assim dizer, de invólucro ao espírito ou à inteligência desencarnada que se quer tornar tangível. O corpo fluídico de certos espíritos elevados não poderia de outro modo tornar-se visível. O que essas manifestações têm de elevado é provar-nos que a personalidade não desaparece depois da morte, e provam também que os seres que se manifestam, com poucas exceções, são inferiores e ligados à nossa esfera. Eis como se procede numa sessão séria de materialização. Coloca-se o médium num aposento sombrio, com apenas uma porta que dá para a sala em que estão os assistentes. Essa câmara pode ficar fracamente iluminada e, desde que o médium se ache em letargia, apresentam-se formas materiais. Quando tais formas são fluidicamente fracas, só podem adiantar-se até ficarem a alguns metros do médium. Quando as formas têm uma força psíquica maior, podem andar, falar e mesmo escrever. Durante todo esse tempo, o médium deve ficar em uma semi-obscuridade, que é indispensável a toda gestação, mesmo fluídica. Pode-se, todavia, entrar na sala e verificar se ele se acha em perfeita letargia. Quando o fenômeno se produz numa sessão pública, ou com um médium pago, poucas garantias se tem contra a fraude, e os comparsas, sem contar o próprio médium, podem muito bem desempenhar a farsa da forma materializada. Pelo contrário, se o fenômeno se realiza em casa de um particular, com pessoas em quem se pode confiar, e depois de tomadas as precauções necessárias contra a inconsciência do médium, amarrando-o à cadeira, não é mais possível a dúvida. Eis o que disse Stanton Moses, professor do Christ's College, de quem já falei. Quanto mais estudamos esses fatos de materialização, mais perplexos ficamos. Não há dúvida de que esse fenômeno tem uma realidade objetiva, mas sobre o seu modo de formação não temos informações. Passemos agora aos fatos. Robert Darwin, diplomata e escritor dos Estados Unidos, relata, num dos seus livros, diferentes casos de materialização. O primeiro deu-se na casa de um dos seus amigos, o Sr. Underhill, de Nova York, em 1860. O aposento se achava iluminado a gás, e só estavam presentes 3 pessoas, além dele próprio, o Sr. Underhill, a Sra. Underhill, Leah Fox, médium muito poderosa, e seu sobrinho Charles, de 12 anos de idade. Darwin inspecionou com cuidado o aposento e fechou à chave todas as portas. Em seguida, todos se sentaram, depois de baixar-se o gás. No fim de alguns minutos, diz o traço, percebi à minha esquerda uma luz que parecia fosforescente. Apresentou-se primeiro sob forma retangular, com os ângulos arredondados. Parecia uma palma de mão aberta, que pouco a pouco se tornou luminosa. Vimos então uma forma avelada nas dobras de um estofo branco muito brilhante. A Sra. Underhill disse: "Podeis aproximar-vos do Sr. Owen." A forma luminosa se encaminhou lentamente para mim e, quando se aproximava, vi o contorno de uma figura feminina. Na extremidade do braço direito havia uma parte mais luminosa do que o resto. Supus que fosse a mão que havia aparecido em primeiro lugar. Durante todo esse tempo eu conservava presas as mãos da Sra. Underhill,
a médium, e de Charles, seu sobrinho. Ademais, enquanto se desenvolviam as fases do fenômeno, eu comunicava as minhas observações à senhora Underhill, que me respondia. Eu tinha, pois, certeza de que ela estava perto de mim e que nenhum de nós estava alucinado. Qualquer fraude, mesmo inconsciente, era impossível. A forma pousou a mão sobre a cabeça do Sr. e em seguida depôs-lhe um ósculo na fronte. Nunca, diz ele, obtive sensação física tão nítida, pois eu tinha o testemunho de 3 sentidos, a vista, a audição e o tato. Enquanto a aparição circulava na sala, não se ouvia o mais leve ruído de passos, e eu tenho ouvido muito apurado. Em outra sessão com as mesmas pessoas, a forma não era tão distinta, diz o Sr. Oetraço, só a fronte estava iluminada, e a parte baixa do corpo parecia fundir-se num nevoeiro acinzentado. Encaminhando-se a figura para o jovem Charles, este exclamou aterrorizado, ó! Afastai-vos, eu vos peço. Pedimos à forma que falasse. Ela tentou fazê-lo, e nós ouvimos alguns sons guturais que se assemelhavam a sílabas, depois do que a forma disse em voz baixa, Deus vos proteja. Em seguida, passou diante de nós, tornou-se brilhante e dissipou-se lentamente. O que é curioso nestas 2 aparições é que elas se deram com o médium acordado e não em letargia, como é quase sempre necessário para as materializações completas. As minhas experiências, diz o Sr. Wayne, fazem-me pensar que essas aparições objetivas são raras, mas, quando se produzem, alguma coisa se obtém no gênero do corpo humano, com um aspecto escultural particularmente vitalizado e espiritualizado. Essas formas são flutuantes ou parcialmente materializadas, e a todo momento estão prestes a dissolver-se lentamente ou a desaparecer repentinamente. Tudo depende das circunstâncias em que se realiza a materialização e da força de resistência das moléculas psíquicas, reunidas momentaneamente, contra as ações dissolventes que as cercam. O Sr. Owen pôde ainda ver uma dessas aparições, e cita o nome da testemunha, o Sr. Livermore, muito conhecido no meio comercial de Nova York. 11 anos depois que esse cavalheiro havia perdido a esposa, o Dr. Gray falou-lhe da possibilidade de a rever, graças aos poderes mediúnicos de Cat Fox. Mandou vir a médium à sua casa e tomou todas as precauções imagináveis, mas nada se produziu. Isso prova mais uma vez quanto é absurda a teoria da alucinação aplicada às materializações, pois o Sr. Livermore, que sentira grande dor por ocasião da morte de sua esposa, desejava ardentemente vê-la e, apesar disso, nada viu. Só muito tempo depois, em março de 1861, foi que se produziu o fenômeno e, como sempre acontece, no momento em que menos se esperava, apareceu uma luz em forma de globo, que pouco a pouco se transformou numa cabeça velada, no qual, desde que ficou perfeitamente iluminada, o Sr. Livermore reconheceu sua esposa. Durante toda a sessão, ele segurava as mãos de Cat Fox e, achando-se em sua própria casa, não podia ser enganado. Em outra sessão, a imagem da Sra. Livermore apareceu e desapareceu várias vezes, tornando-se porém cada vez mais parecida. Durante um momento, vimos a sombra da aparição na parede da sala. Logo depois caiu uma chuva tempestuosa, sendo então escrita a seguinte mensagem: a atmosfera mudou, não posso conservar-me materializada. Essas experiências delicadas dependem muito do estado da atmosfera. Quando se acha tempestuosa ou eletrizada, os fenômenos de materialização são nulos. Ora, é justamente por esses tempos que, estando exaltado e excitado, o sistema nervoso devia achar-se disposto à alucinação. Pois bem, a experiência dos investigadores psíquicos tem provado que se dá exatamente o contrário. Quando a temperatura está seca e calma, os fenômenos de materialização são produzidos mais facilmente, pois tudo depende também no médium,
Se acha doente, nada se produz, e o médium se esgota inutilmente. Numa sessão em 1863, tendo-se munido de uma lanterna furta-fogo, o Sr. Livermore dirigiu a luz sobre a figura de sua esposa, quando ela apareceu. A forma pareceu contrafeita, conservou-se visível durante alguns instantes e depois desapareceu. O Sr. Livermore obteve então a mensagem seguinte: foi com muita dificuldade que pude conservar-me materializada. Como se verá no prosseguimento deste estudo, a luz viva, e principalmente a do gás ou da eletricidade, decompõem mais rapidamente a matéria fluídica que se condensa nessas formas. Isto foi constatado grande número de vezes. Robert Dallien fala também de diversas sessões em que o Dr. Gray, médico que muito se ocupava de magnetismo, pôde fazer experiências curiosas. A figura do Dr. Franklin apareceu, mas somente uma porção era visível. O Dr. Gray teve ocasião de cortar um fragmento do vestuário da forma materializada e examiná-lo, mas esse fragmento fundiu-se pouco a pouco nas suas mãos. Um dos assistentes, muito céptico, o Sr. Grote, aproximou-se da forma materializada, observou-a, tocou-a e, como São Tomé, declarou-se convencido. O Dr. Gray acrescenta que nessa ocasião o fenômeno foi estupendo, e eis o que ele diz do Sr. Livermore: é um homem frio, positivo, muito atarefado pelos negócios, e de modo algum disposto a ser joguete dos seus próprios sentidos. As experiências duraram 6 anos, e é tão ilógico quanto inadmissível supor que durante todo esse tempo o Sr. Livermore haja tido alucinações quando se achava com o médium, ao passo que não tinha uma só quando se achava afastado dela. Se ouvirmos de rejeitar, acrescenta ele, os fatos garantidos por homens de perfeita boa-fé, teremos de rejeitar qualquer testemunho humano. Nessa época, 1860 a 1868, o fenômeno de materialização era ainda completamente novo, e Dallien apenas esboçou o assunto. Assim conclui. Um dos aspectos mais curiosos do cepticismo moderno consiste em negar o que se tem admitido em todos os tempos e em todos os países, a reaparição momentânea dos que chamamos mortos. Esses acessórios fantásticos das histórias de ressuscitados, espectros horríveis, esqueletos que fazem ranger os ossos, que sacudem cadeias, espalhando odores sulfurosos, etc. Todo esse aparelho fantasmagórico contribuiu para ridicularizar um fato muito simples e natural em si mesmo. Incutiram-nos falsas ideias sobre a morte, fazendo-nos considerar com terror aqueles que amamos sobre a terra. Só com a ideia de os tornar a ver, trememos como crianças no escuro, e por qualquer coisa certas pessoas desmaiariam. 2. Katia King. Carta de William Crookes. Depois de Robert Dallien, as experiências de materialização fizeram grandes progressos e os seus detalhes se tornaram mais conhecidos. Todos quantos se têm ocupado de espiritualismo, espiritismo ou ocultismo leram ou devem ler o livro de William Crookes, que já mencionei. No fim desse livro o grande químico inglês fala de uma forma materializada que tomou o nome de Katia King. Embora atestado por uma autoridade científica do valor de Crookes, o fato pareceu tão extraordinário, tão inverossímil, que uns o negaram e outros sorriram desdenhosamente. As experiências se realizaram de 1872 a 1874, em casa do Sr. Crookes, com auxílio de uma poderosa médium ainda muito jovem, Miss Florence Cook, que passou vários meses na casa do químico, em companhia de sua família, e, dadas as precauções tomadas por Crookes, qualquer impostura se tornava impossível. Eis os fatos em 2 palavras. Miss Cook estava sentada na biblioteca do Sr. Crookes, separada, por uma cortina, dos assistentes, que se achavam no laboratório. Desde que Miss Cook se achava em letargia, uma forma feminina levantava a cortina,
Avançava e conversava com todos, depois entrava na biblioteca, ou às vezes desaparecia subitamente. Pessoas muito maliciosas não deixaram de dizer que era a própria Miskook quem personificava a forma e que durante esse tempo um manequim vestido a substituía na biblioteca. Os detalhes que passo a dar mostrarão a puerilidade de semelhante hipótese, que não merece as honras de uma discussão. Mas tão novo era o fenômeno, e sobretudo tão espantoso, que W. Crookes foi atacado e criticado por todos os modos, tendo constatado perfeitamente os fatos, preferiu guardar silêncio. O que ele não quis dizer vou eu tentar referir, graças a testemunhas presenciais das suas sessões, como o Dr. Goli, E.P. Sargent, publicista americano, e Florence Marryat, filha do capitão Marryat, e muitos outros. Comecemos por Florence Marryat. Em um livro a que deu por título um verso de Longfellow, A Morte Não Existe, ela refere muitos detalhes acerca de Katia King. Concedo-lhe a palavra. Katia King dizia ter sido Annie Morgan, filha de Sir H. Morgan, célebre pirata do tempo de Cromwell. Casara-se aos 22 anos morrera. Todas as vezes que se lhe perguntava por que voltava à Terra, respondia invariavelmente que em parte era para convencer o mundo da realidade da vida futura, e em parte também para expiar seus crimes. Isto em nada lisonjeia o nosso planeta, que bem poderia ser considerado uma espécie de purgatório, a julgar pela infinidade de males e dores de que somos nele acabrunhados. Continha F. Marryat. Miskook é uma mocinha morena, de olhos e cabelos negros. Às vezes, Katie parecia-se muitíssimo com ela, mas em outras sessões a dessemelhança era palpável. Em uma fotografia que ainda possuo, Katie parece o duplo de Miskook, e entretanto esta também olhava quando se tirou a fotografia. Assisti muitas vezes às experiências feitas pelo Sr. Crookes com Miskook, vi os anéis dos cabelos desta presos ao soalho, fora da cortina que a separava dos assistentes. Vi Miskook colocada na plataforma de uma balança, construída propositalmente pelo Sr. Crookes, e constatei que a médium, Miskook, pesava 112 libras, mas, logo que o espírito materializado se formava, o corpo da médium não pesava mais do que a metade, 56 libras. Este fato é dos mais importantes, porque prova que a saída do corpo psíquico que serve para a materialização faz perder ao médium uma parte da sua substância vital. É o que torna tais experiências tão perigosas para o médium, cuja vida muitas vezes se acha gravemente comprometida. Vi muitas vezes, diz F. Marryat, Miskook e Katie, uma ao lado da outra. Não tenho, pois, dúvida de que eram duas criaturas diferentes. W. Crookes também constatou o mesmo fato. Passemos a outros testemunhos. O Sr. Tapp, da Associação dos Investigadores de Dalston, obteve permissão para examinar de perto a figura e o corpo de Katia e com uma luz suficiente. Constatou que os braços eram mais espessos e longos que os da médium, as mãos também eram maiores, com unhas magníficas e diferentes das de Miskook, que tinha o mau hábito de roer as unhas. Segurando com uma das mãos o braço da forma materializada, o Sr. Tapp correu a outra mão ao longo dele até ao ombro. A pele, diz ele, era de montuosidade fora do comum, como a da cera e do mármore. E todavia a temperatura geral era do corpo humano. O Sr. Tapp constatou com surpresa que não havia ossos no punho. Outra vez refere o Sr. Tapp que, tendo segurado Katie pelo punho, ele o sentiu ceder sob a pressão, como um pedaço de papel ou pano, encontrando-se os seus dedos através do punho. O Sr. Tapp exprimiu o receio de que esse resultado apresentasse algum inconveniente para Katie. Ela, porém, afirmou que não. O Dr. J. M. Goli, distinto médico, amigo do Sr. Crookes, em cuja casa assistiu a várias sessões, estudou friamente, só no ponto de vista filosófico,
esses fenômenos espantosos. Eis o que ele dizia em 20 de julho de 1874, a propósito de Cati, ao escritor americano E.P. Sargent. O poder de materialização aumenta em cada nova sessão, visto como das primeiras vezes aparecia apenas um rosto sem cabelo e sem nada atrás da fronte. Parecia uma máscara animada. Depois de 5 ou 6 meses de sessões, a forma completa apareceu. Esses seres se condensam então mais facilmente e mudam os cabelos, o vestuário, a cor do rosto, conforme os seus desejos. Tais coisas ainda não podem ser cientificamente provadas, mas é impossível duvidar delas. O fato de muitas vezes faltarem partes do corpo nas materializações não é argumento que prove a impossibilidade de produzir-se um todo completo. Todos quantos assistiram às sessões de William Crookes sabem com que cuidado eram tomadas as precauções, para que os movimentos da médium pudessem ser constatados. Essas precauções provaram indubitavelmente que a forma que apareceu não era Miss Crookes, ao contrário, tinha uma existência absolutamente diferente. Eis agora o que diz Sevaley, engenheiro eletricista, que foi o iniciador do cabo transatlântico. Como me haviam pedido que examinasse o fenômeno da materialização, combinei com Miss Crookes diferentes sessões, que se realizaram na casa do Sr. Luxmore. A médium foi tratada como um cabo telegráfico, estabelecendo-se uma corrente elétrica desde o seu punho direito, ao longo dos braços, até o punho esquerdo. Durante todo o tempo, para ter indicações exatas, o Sr. Varley empregou um galvanômetro refletor e diversos outros instrumentos. Desse modo a médium não podia deter a corrente, mesmo durante um centésimo de segundo, sem que o fato fosse imediatamente revelado. Prossegue Varley. Apesar disso, a forma de Cati apareceu, nos falou e escreveu num papel, à nossa vista. Da primeira vez, Cati só apareceu semi-materializada, até a cintura apenas, o resto do corpo faltava ou conservava-se invisível. Apertei a mão desse estranho ser, e no fim da sessão Cati me disse que fosse despertar a médium. Encontrei Miss Crookes em letargia, como a tinha deixado, achando-se intactos todos os fios de platina. Despertei-a. Uma experiência análoga foi feita por Varley na presença de W. Crookes. Durante toda a sessão, manteve-se uma ligeira corrente elétrica. O Sr. Crookes instalou fios de modo que, se Miss Crookes se houvesse movido, mesmo inconscientemente, não teria podido adiantar-se além das cortinas que fechavam o gabinete onde estava. A despeito de todas essas precauções, Cati adiantou-se a 6 ou 8 pés além das cortinas. Nenhum fio estava ligado a seus braços, e a prova elétrica foi inteiramente concludente. Por excesso de precaução, o Sr. Crookes pedira a Cati que mergulhasse as mãos em uma solução química, e nenhuma mudança do galvanômetro se seguiu a isso. O que teria acontecido se Cati tivesse sobre seus fios, porque a solução tinha por fim favorecer a corrente elétrica. O Sr. Crookes deu testemunha da sua grande confiança em Miss Crookes, pois ela se submeteu a todas as provas imagináveis. Além disso, adquiriu a certeza de que Miss Crookes estava realmente no quarto ao lado, quando Cati aparecia. Nessa época, Miss Crookes era ainda muito jovem e, mesmo quando quisesse, não teria podido enganar dois sábios como Crookes e Varley, principalmente com todas as precauções que eles tomaram. Como diz Crookes, imaginar que uma menina de 15 anos houvesse podido conceber e executar durante 3 anos semelhante impostura, ofende mais a razão e o bom senso do que aceitar como verdade o que afirma Cati. Em outra carta do Dr. Goli, datada de 20 de julho de 1874, ao seu amigo E.P. Sargent, há os seguintes detalhes curiosos. A respeito de Miss Crookes, devo constatar que, após 2 anos de exame e de numerosas sessões, não só deixo de duvidar, mas que, pelo contrário,
possuam mais completa convicção de que o fenômeno da materialização é possível e que nessas sessões qualquer tentativa de fraude era impossível. A voz de Katia pôde fazer-se ouvir antes da formação total do corpo, porém muitas vezes essa voz era agitada. A pele parecia natural e delicada. Os movimentos pareciam humanos, salvo quando Katia se abaixava para apanhar qualquer coisa, pois então as suas pernas e o meio do corpo pareciam curvar-se em sentido contrário. Penso que se poderiam obter de Katia muitas notícias do além-túmulo, porém as pessoas presentes só lhe falavam de coisas frívolas. Uma ou duas vezes, somente, pude fazer-lhe algumas perguntas sobre esses assuntos. Podeis explicar-nos, perguntei eu, que poder ou que força empregais para a vossa materialização e para a dissolução posterior dessa forma? Não, não posso, respondeu Katia. É porventura a eletricidade ou qualquer coisa semelhante? Não, tudo quanto se tem dito da eletricidade é um contrassenso. Tal força se parece, porventura, com o poder da vontade? Sim, é essa a hipótese que mais se aproxima da realidade. A vontade é a alavanca desse poder. Quando desapareceis, para onde ides? Entro na médium para restituir-lhe a vitalidade que lhe tomei. Posso sair dela e novamente entrar com facilidade, mas compreendeis bem que não sou ela nem o seu duplo. Quando vos desmaterializais, que desaparece primeiro, o vestuário ou o corpo? Naturalmente, o corpo. O poder vital volta à médium e o vestuário aos seus elementos constitutivos. Um ser humano pode ter uma ideia do poder que empregais para a vossa materialização? Não, vós não o podeis. Nem sempre as respostas de Katia foram tão precisas. Às vezes, ela parece ter se esquecido completamente da Terra. Desvir de uma esfera pouco elevada e ser-lhe impossível dizer quem é. É o caso, portanto, de perguntar se esses entes momentaneamente humanos nos podem dar uma ideia exata do seu estado e das suas faculdades. Creio, à vista dos documentos que tenho, que, se a sua força de materialização aumenta, outro tanto não acontece com o seu poder de comunicação. Verifica-se mesmo que esses entes são contrafeitos ou limitados na sua memória, pelo fato de sua materialização. Essa passagem do plano etéreo para o plano terrestre deve forçosamente produzir uma perturbação no ser materializado. É uma espécie de reencarnação transitória, e não se ignora como a inteligência, salvo raras exceções, custa a desenvolver-se na criança, esse encarnado condenado a viver. Numa sessão que se realizou em 1873, em casa do Sr. Luxmore, colocou-se uma lâmpada sobre a mesa da sala, que esteve sempre iluminada. As 14 pessoas que se achavam presentes puderam ver-se e observar-se durante toda a sessão. Miss Cook colocou-se na pequena sala e foi amarrada a uma cadeira baixa. Ataram-lhe as mãos com fitas, cujas extremidades foram cozidas e seladas. Era, pois, impossível a Miss Cook deslocar-se mais de 1 ou 2 polegadas, pois neste caso os selos teriam sido quebrados. Depois da sessão tudo se achava como antes. O Sr. Coleman, que descreveu a sessão, refere que, circulando pela sala, Katia antes deslizava do que andava, e não perdia de vista a médium, como se lhe estivesse ligada. Quando Katia desapareceu, o Sr. Coleman pôde ver Miss Cook em letargia na sua cadeira, o que, na opinião dele, convenceria os mais incrédulos. O Dr. G. Sexton, que por muito tempo duvidara de tais fenômenos, pôde assistir a outra sessão em casa do Sr. Luxmore, notou que a fisionomia e a cor de Katia eram absolutamente diferentes das particularidades correspondentes da médium. No fim da sessão, Katia disse ao Dr. Sexton que entrasse na sala para constatar que Miss Cook estava sempre atada e, uma vez verificado isso, declarou nunca ter assistido a coisa alguma de mais maravilhoso. Numa dessas sessões, em casa do Sr. Luxmore,
Katia escreveu algumas palavras que deu ao Sr. Coleman, deixando assim um dos numerosos traços materiais da sua passagem. No começo das experiências com Miskook, esses fenômenos pareceram tão surpreendentes que se levantaram dúvidas, mesmo entre espiritualistas convencidos. Desde então, centenas de casos de materialização se têm verificado na América, na Inglaterra, na Alemanha, na Rússia e mesmo na França, onde esse fenômeno é tão pouco conhecido, e a realidade do fato não sofre dúvida. Só há discussões sobre a explicação do fenômeno. O Sr. Coleman acreditava a princípio, com vários sábios alemães, que Katia era o duplo psíquico de Miskook, hipótese que as experiências de Crookes fizeram abandonar. Em 9 de dezembro de 1874, na casa do Sr. Luxmore, o Sr. Volkmann levantou-se da cadeira e segurou Katia pela cintura, exclamando: "E é médium?" O Sr. Henry Dumpy, que seguia o fenômeno com curiosidade, observou que Katia parecia perder os pés e as pernas e evitar o amplexo do Sr. Volkmann, embora este senhor parecesse ter bastante força para conservar o que segurava. Katia escapou de seus braços e desapareceu, não deixando traços quer do seu corpo, quer do seu vestuário. Imediatamente encontrou-se Miskook atada, intactos os nós que prendiam. O choque psíquico, porém, tinha sido tão grande que durante muitos dias Miskook teve convulsões. Diz Florence Marriott, o médico que tratou Miskook depois dessa sessão, e ele me afirmou que as suas crises não eram de modo nenhum fingidas. Essas fantasias de sépticos são muito perigosas para o médium e podem pôr sua vida em perigo, pois o abalo psíquico impede a entrada normal do corpo astral, ou perispírito, e perturbações muito sérias podem se produzir no organismo do médium. Não se devem, pois, fazer essas experiências temíveis senão com pessoas ao corrente dos fenômenos e que não lhes ignorem os perigos. F. Marriott perguntou uma vez a Katia por que só podia aparecer na fraca luz de um bico de gás. A esta pergunta, Katia pareceu irritar-se e respondeu: "Muitas vezes já vos disse que não posso mostrar-me sob a ação de uma luz viva. Não sei porquê, e, se quiserdes ter a prova do que afirmo, acendei os 3 bicos de gás, mas não vos esqueçais de que não poderei reaparecer esta noite." Prossegue Florence Marriott. Os assistentes se decidiram a ver esse fenômeno, e pediram a Katia que se desmaterializasse na presença deles. Ela aceitou, porém noutra sessão nos disse que muito sofrera. Katia King se colocou ao longo da parede do salão, com os braços erguidos, como se estivesse crucificada. Acenderam-se então 3 grandes bicos de gás, que projetaram uma luz muito viva. O efeito foi surpreendente. Katia ficou cerca de um segundo como estava, em seguida começou a desagregar-se gradualmente. A princípio os braços se tornaram incertos, os olhos se afundaram nas órbitas, o nariz desapareceu em seguida, assim como o osso da fronte. Depois, os membros pareceram decompor-se e cair por terra em pedaços. Por fim, apenas ficaram uma parte da cabeça e um monte de vestidos brancos. Finalmente tudo desapareceu. Não esqueçamos que esta cena fantástica não se passou em lugar público, porém numa casa particular, onde toda fantasmagoria era impossível. Pode-se crer ou deixar de crer, mas, para aqueles que estão ao corrente desses fenômenos, é evidente que a luz viva tem uma ação dissolvente sobre essas formas materializadas. Elas são de uma contextura tão delicada que, por assim dizer, fundem como a cera ou o gelo na presença de um fogo vivo. Damos disso, em seguida, mais uma prova curiosa. Numa sessão, cuja ata foi assinada por A. Corner, C. Corner, J. Luxmore, Gr. Tapp e W. Harrison, Katia foi fotografada como muitas vezes o fora por W. Crookes. No fim da sessão, Katia lhes disse que o seu poder de materialização se dissipava e que ela sentia que o se fundia literalmente.
A admissão da luz necessária para fotografar decompôs Katy. A parte inferior da figura pareceu desagregar-se pouco a pouco. Depois, abaixou-se, até que o pescoço tocou o